Bem-vindos ao Ações e Companhia. Eu sou Gonçalo Garcia e comigo, como sempre, está o grande Diogo Gonçalves. E hoje temos um episódio muito especial com um convidado extra especial, o Luís Jordão. Olá, pessoal. Olá, obrigado pelo convite. Obrigado nós por participares. Antes de começarmos, gostaria em primeiro lugar de agradecer a enorme contribuição do Pedro Barata nos últimos episódios. Acho que falo também pelo Diogo, quando digo que o Pedro é alguém pelo qual sentimos um enorme apreço, alguém com conhecimentos em finanças profundos e que complementam os nossos. E voltaremos certamente a convidar o Pedro para novos episódios e esperemos que ele aceite o desafio novamente. Em segundo lugar, pedir desculpas por esta pausa não anunciada de quase um mês, meses estes que tivemos a pensar no formato e o que é que fazia mais sentido para nós. E decidimos testar, iterar e vamos variando o terceiro elemento, num esquema em que trazemos convidados para participar e partilhar um tema connosco. Pá, e ninguém melhor para começar do que o Luís Jordão, alguém que já mencionámos aqui algumas vezes. O Luís, e eu passo a apresentá-lo, o Luís é gestor do PPR Stoic, é um dos principais impulsionadores do movimento FIRE em Portugal, através do seu podcast, do Fire Talks, que recomendo vivamente e curiosamente participei a semana passada. Uh, Tem um canal de Facebook com o mesmo nome, Fire Talks, e tem feitos verdadeiramente notáveis, como por exemplo ter sido o criador, ou um dos criadores, do maior fundo em Portugal. O Luís, juntamente com um colega, desenvolveu o fundo Caixa Líderes Globais, desde raiz, e o fundo acabou por se tornar o fundo mais bem-sucedido em Portugal, não é? Foi o primeiro a atingir um bi, e agora tem 2,3 bis sob gestão. Entretanto, tanto o Luís como o colega já não fazem parte da Caixa. Uh, mas, Luís, tu fazes serviço público a vários níveis, em primeiro na fomentação da literacia financeira em Portugal, mas também ao ter sido funcionário do Banco Público e co-criador deste fundo, criaste bastante valor para o Estado. Imagino que a Caixa tenha isto em intenção e que te envie uma caixinha de bombons semanalmente, ou pelo menos faça um desconto nas comissões de manutenção de conta, não? Pois é, exatamente assim. Recebemos uma caixinha de bombons semanalmente. Poça. É, mas é porreiro. Normalmente eu digo que pronto, o meu contributo para o déficit já está, já está feito. Que aquilo gera bastantes comissões por ano, é verdade. Yeah. E havia uns fundos acima de 1 bilhão, mas era daqueles que agora estão outra vez na moda, que é de mercado monetário. Mas Ah, nos ok, Estados ok. Unidos tem-se falado, mas ali a inovação foi conseguir fazer um fundo de ações, não é? Portanto, as ações num banco público considerado extremamente conservador e que os clientes seriam então muito conservadores, não teriam apetite por ações. Portanto, foi extremamente difícil de lançar o fundo e afinal os clientes não são assim tão conservadores desde que tenham um produto que faça sentido. E aí foi um bocado o início da literacia financeira, que é, ok, se eu explicar o que é uma ação, que é um negócio, e que as pessoas muitas vezes já são clientes desses negócios, até, pronto, pagam bastante para esses negócios, podem beneficiar do lado de ser acionistas e donos do negócio e, portanto, as pessoas depois veem o potencial. E depois também acabou por ser um período de mercado simpático para o fundo ter também uma boa performance e isso agora faz crescer muito, sim. Isso ajudou, mas eu lembro-me de tu teres-me contado que um dos pushback iniciais era exatamente que este produto era para lançar uma crise, não era, não é nem que lançaste, que o mercado já subiu muito e provavelmente não era um bom momento, não é? Há sempre esta tentativa de fazer market timing. eh, Estávamos numa altura em que portanto, nós tivemos a bolha do ano 2000 com um máximo nos índices. Portanto, ali no início de 2000, março de 2000. Depois houve queda, depois houve a recuperação com o mercado imobiliário e um novo máximo em 2007, no mesmo nível, muito parecido com o de 2000. E depois uma queda brutal a partir daí. E agora, nessa altura que estávamos a lançar o fundo, estávamos a atingir esse máximo novamente. Então, ok, ok. ok,
que chegou até aqui, caiu, chegou até aqui, caiu, vai agora cair, mas não, depois duplicou a partir dali. Exatamente. Eu imagino que o pushback era, agora que estamos em máximos é que queres lançar um novo fundo de ações. Yeah, esse era um dos pushbacks, sim. Sim, mas é espetacular. Eu acho que essa história é muito gira e acho que já a mencionaste algumas vezes nos podcasts que fizeste, curiosamente, Yeah. com o Tiago, exatamente, que foi o teu colega que ajudou neste fundo. E Sim, sim. já o trouxeste várias vezes e eu acho que esses podcasts esses episódios são bastante bons. Obrigado, obrigado. Em termos de temas, meus caros, o que é que nos trazem? Quem é que vai primeiro? Olha, antes de mais, deixa-me dizer, Gonçalo, pá, que tu, episódio a episódio, meu, como moderador e apresentador, meu, tens tido um progresso incrível. Acho que Obrigado, meu caro. estás claramente ao nível, neste momento, do Manuel Maurício. Não, não, Ah, ainda falta penar um bocadinho. mas eu posso introduzir o meu tema, então, e eu hoje venho falar um bocado sobre eu não sei como é que se diz em português, mas acho que é Fundo de Garantia dos Depósitos Bancários. É isso mesmo. E sobre algo que está em debate agora cá nos Estados Unidos, é se esse fundo de garantia devia proteger totalmente os depósitos de uma maneira ilimitada ou se devia manter um teto nessa proteção. E falar um bocadinho sobre moral hazard, né? O facto de. Sim, sim, exatamente. Muito bem. E tu, Luís? Então, eu trouxe um tema que eu gosto muito, que é o movimento FIRE, e um artigo que é o artigo de introdução de um dos principais impulsionadores do movimento FIRE a nível mundial, que é o Mr. Money Mustache. É verdade. E o movimento FIRE é algo que diz muito a ti, mas também diz a mim e ao Diogo. O Diogo ainda não se reformou, mas é praticamente financeiramente independente, podia fazê-lo se eu quisesse. Eu já me reformei, mas continuo a trabalhar no que verdadeiramente gosto, e tu também, tu reformaste dos anos de trabalho na Caixa, mas basicamente acho que trabalhas mais e Sim. fazes o que gostas. Certo. E eu trago uma, uma carta de alguém que me diz muito, o John Elkann, que é o gestor da Exor, e é a carta de 2017 em que ele olha para as holdings financeiras e tenta perceber quais são aquelas que criam valor e porquê. Uh, Curiosamente saiu hoje a carta a nova carta dele de 2000 a nova carta. deste ano, ao referente a 2022. Saiu ontem, mas achei bastante boa também. Gostei de ler. Leste a carta? Li. Vocês são investidores na Exor ou não? Eu não. Não, não. Não. Eu sou Uh, do lado, pronto, aqui pode ser um bocado pouco contraditório. Eu sou do lado de não gostar muito de investir em holdings. ok, boa, perfeito. Portanto, vai ser um bom contraditório quando chegarmos ao meu tema. Eu sugeria por estar mais relacionado com a atualidade, então começamos pelo Diogo, depois vamos para o Fire e o Mr. Money Mustache, e terminamos então com a carta de Exor. Combinado. Diogo, se quiseres fazer um apanhado do que se passou no último mês, também era fixe, porque é que este Sim, tema dos depósitos se tornou especialmente relevante. eu nem sei se nem chegámos ainda a falar aqui, mas basicamente Desculpa, acho que falámos aqui o que se passou depois do nosso último podcast relevante foi a queda ou a compra do Credit Suisse pelo UBS. 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 mas relativamente, eu acho que o que eu disse isso foi uma situação completamente à parte, né, do que está a passar na banca americana. A banca americana tem estado um bocado debaixo de fogo, principalmente os bancos mais pequenos, os chamados bancos regionais, porque ao contrário de muitos países da Europa, os Estados Unidos são um país com milhares de bancos, né? Portanto não tem uma particularidade bastante diferente do sistema bancário, por exemplo, português ou espanhol ou etc. E ultimamente os bancos regionais nos Estados Unidos têm estado um bocado debaixo de fogo, devido basicamente a duas situações. Né? A primeira situação foi com o advento do Covid e a injeção tremenda de capital que houve pela parte da Fed e do governo. Estes bancos, ou todo o sistema bancário, não é? Teve um crescimento enorme dos depósitos. E
juntar a esse crescimento enorme, os bancos tiveram que aplicar o dinheiro de alguma maneira e muitos bancos aplicaram o dinheiro a longo prazo em ativos que, por definição, nem são ativos com fraca qualidade, muitos deles até no caso do Silicon Valley Bank, que foi um dos bancos que faliu, eles aplicaram em obrigações do Tesouro, portanto, em termos de ativos de qualidade, são ativos de enorme qualidade, mas aplicaram-nos a longo prazo. E com a subida das taxas de juros, esses ativos começaram a ver a perder o seu valor, a não ser que o banco pudesse manter esses ativos até à maturidade. E depois o que aconteceu é que no caso da Silicon Valley, os seus clientes também são muito concentrados num tipo específico de clientes e, portanto, quando alguns começaram a perceber o que estava a passar e a entrar em pânico, aquilo muito facilmente se espalhou porque todos eles conheciam e começaram a retirar o dinheiro. E esses ativos a longo prazo que o banco não tinha intenções, né, de vender, viu-se obrigado a liquidar e depois não teve capacidade para suportar, né, a fuga dos depósitos. E isso tem acontecido em muitos bancos. Aliás, o que aconteceu foi que até aí toda a gente ignorou os held to maturity, os ativos held to maturity dos bancos, e a partir de agora toda a gente começou a ficar atento e a olhar para a maior parte dos bancos americanos e a ver que a maior parte deles está com potenciais prejuízos avultadíssimos, e que muitos bancos lá são autênticas bombas de relógios se acontecer alguma coisa como fuga de depósitos. Ao Uma, mesmo tempo, desculpa, uma coisa curiosa é a mudança de percepção em relação aos, ao valor de depósitos que não é assegurado. Até muito recentemente, os bancos que tinham mais depósitos não assegurados, e isto é uma estatística que até era reportado com alguma frequência nos Estados Unidos, na Europa não se vê muito, mas nos Estados Unidos eles eram vistos como melhor qualidade. Tinham maiores clientes, não é? Porque grande parte dos depósitos não são segurados, são melhores clientes, eram mais comissões e enfins, era um indicador positivo até esta crise. Mais negócio de investment banking e tal. Exatamente. Mais negócios de investment banking, pronto, e agora, em que se provou que estes depósitos são muito pouco sticky, mudam-se muito facilmente, inverteu completamente. Agora, o que os investidores querem ver e perguntam é por uma fatia que está, pela fatia que está mais segurada, não é? Pela maior percentagem de insured deposit, o que é bastante curioso esta mudança de sim, perspectiva. e também nunca tivemos, não é, uma época em que se pudesse haver fuga dos depósitos, numa época totalmente digital, não é? Porque hoje em Hum. dia, pá, uma pessoa em 2 cliques, não é? Quase tira o dinheiro todo de um banco para O outro. pessoal não tem que ir para a para a porta do banco fazer fila para resgatar, né? Para levantar o dinheiro. Exatamente, portanto a coisa escala ainda mais porque é muito mais rápido de fazer as alterações. Ou o banco manda a aplicação e o site abaixo e impede de fazer, mas eu acho que depois aí ainda acelera mais o processo a seguir. Ou então é muito rápido. E efetivamente a maior parte dos bancos regionais vê-se numa situação muito complicada porque neste momento não pode remunerar mais os depósitos, não é? Porque tem a maior parte desses ativos a longo prazo a dar, eu agora não sei de cor, mas 2, 3% ao ano, não é? E as taxas da Fed neste momento estão nos 5%, e portanto, se os bancos estão a ter fuga de depósitos, ao mesmo tempo que não podem remunerar mais os depósitos, porque estão a remunerar mais do que o que estão a receber nos, E nos, nos... agora até há um novo concorrente que já se falava, não é? Que é a Apple, com A a sua Apple conta entrou a dar 4 e tal, 4 qualquer coisa. para dar mais uma machadada. Portanto, aquilo está muito delicado para muitos bancos. E uma das coisas que se fala em termos da segurança, não é? Para muitos destes bancos é garantir então os depósitos ilimitadamente, nem que seja temporariamente. Um, e aqui a questão que também entra muitas vezes é quando se toma uma medida destas e se diz que é temporária, normalmente
ou Fica muitas para vezes sempre. não é, fica para Não. sempre, exato, não acaba por não ser muito temporariamente. E isto para também pôr algum contexto, o Fundo de Garantia de Depósitos foi algo que nos Estados Unidos, eu não sei quando é que surgiu cá na Europa, mas foi criado depois da Grande Depressão. E a Grande Depressão foi, em parte, muita gente diz que nem teria tido o impacto que tinha tido ou a duração que tivesse tido se já existisse um sistema deste género, porque foi um período em que demorou muito tempo a ganhar-se confiança de volta ao sistema, precisamente porque os depósitos não eram garantidos e as pessoas tinham muito medo. Muitos bancos começaram a fechar em dominó e as pessoas ficaram com muito medo de voltar a pôr dinheiro nos bancos. E em 1933, então, criou-se este tal fundo de garantia, que no fundo não é nada mais nada menos do que uma espécie de seguro, um, em que basicamente todos os bancos pagam, não é, em vez do prejuízo, não é, dos depósitos, não conseguir, o banco não conseguir pagar os depósitos, ter afeto a um banco, todos os bancos contribuem com uma espécie de seguro e, portanto, se acontecer alguma coisa, há esse dinheiro e isso é distribuído, não é, pelo todo o sistema bancário que cobra esses depósitos. Na altura, isto foi criado com uma proteção até 5 mil dólares, em 1933, e neste momento nos Estados Unidos está com uma proteção até 250 mil dólares. O que, ajustado à inflação, na verdade, o Fundo de Garantia de Depósitos neste momento é o dobro do que era na altura. Portanto, os 5 mil dólares na altura equivalem a 113 mil dólares hoje em dia. Portanto, na verdade, os depósitos só estão protegidos o dobro do que estavam na altura. E o que acontece muito no Fundo de Garantia de Depósitos é que estes aumentos não têm sido um, progressivos, ou seja, normalmente acontece um aumento, depois está-se muitos anos em que aquele Fundo de Garantia protege um determinado valor, e depois volta-se a olhar para esse valor e dá-se um salto nesse valor. Normalmente, quando acontece algum problema, ou alguma crise, ou alguma situação de emergência. A última vez que se subiu este fundo de garantias lá nos Estados Unidos foi na crise de 2008, que na altura estava nos 100 mil e subiu-se para os 250 mil dólares. E agora deu-se uma situação, não é? Neste momento, este é o estado da situação. Supostamente, os depósitos só estão protegidos até 250 mil por cliente, por instituição bancária. Na Europa, está protegido até aos 100 mil. E deu-se a situação do Silicon Valley Bank, em que, na verdade, a maior parte dos depósitos ultrapassava estes valores, até porque a maior parte dos clientes eram clientes eram empresas ou clientes ligados ao mundo de Silicon Valley, de startups e de clientes com um grande património. E, portanto, havia muitos clientes com valores bastante superiores e até algumas empresas, como eu agora estou-me a lembrar do caso da Roblox, que acho que era uma das empresas que mais dinheiro tinha lá e tinha à volta de 35 milhões de euros, acho, se eu não me engano. Era Roku, não é? A Roku também, É, exatamente. A Roku e a Roblox e assim empresas que hoje é. em dia pá, entraram em bolsa há poucos anos e que valem milhares de milhões, tinham lá muito dinheiro desprotegido, não é? Que podiam ter perdido esse dinheiro. Eu não diria todo, não é? Mas podiam ter perdido parte desse dinheiro. Um, e uma das medidas que foi tomada pela parte da Fed foi de proteger esses depósitos todos. Até houve muita gente no Twitter ligada a essa área a vir falar publicamente e a gerar bastante pânico. Pessoas que tinham interesses e que tinham dinheiro lá nesses bancos e que até te falou muito sobre essa questão do moral hazard e de eles estarem agora que normalmente até são vistos como muito libertários, né? E Uhum. muito anti-Estado, e agora quando viram o seu dinheiro apertado, uh, devia-se Já tiveram que garantir ser e o Estado salvos. exatamente, devia suportar e deviam ser salvos. Um, e há muito esta questão do moral hazard, não é? E da questão dos pequenos clientes e da maior parte das pessoas, não é? Não têm, obviamente, ou conhecimento financeiro, ou literacia financeira, ou tempo, ou tudo e mais alguma coisa para poderem estar a estudar
as próprias instituições financeiras e saber se estão seguras ou não e se faz sentido ter lá os depósitos ou se não faz. E, portanto, de um ponto de vista de moralidade, toda a gente, acho eu, concorda que faz sentido proteger a maior parte dos clientes e os clientes de retalho. Mas de um ponto de vista de defesa de grandes fortunas ou de empresas ou de pessoas que gerem quantias muito superiores, que não faz sentido essa proteção porque essas pessoas ou deveriam ter a capacidade de fazer a sua análise, não é? Para saber se faz sentido ou não, ou então entregar algum consultor financeiro para fazer, mas que esse trabalho devia ser entregue, não é, a essas pessoas e não ao próprio Estado ou à própria Fed que devia estar a fiscalizar isso desse lado. Além de que garantir a totalidade dos depósitos, não é? É algo que, de um ponto de vista prático, não é? Poderá ser insustentável, não é? Porque se nós formos ver a quantidade de depósitos que existe nos Estados Unidos, eu agora também não tenho um número cor, nem havia neste artigo, mas estamos a falar na ordem dos vários trilhões de dólares, né? E, portanto, essa proteção, de um ponto de vista in- à partida, nunca será preciso, porque o facto de ser protegido de um ponto de vista ilimitado dá a segurança, não é, de que as pessoas não vão fazer a fuga dos depósitos e não vão andar a retirar o dinheiro todo lá. Mas, por outro lado, isso, de um ponto de vista prático, também é insustentável e nunca poderia acontecer. Um, Sim, mas, portanto, há muitas. já agora só Diz aqui a questão que tem sido também muito falada é a parte dos bancos regionais face aos bancos grandes, não é? Que são salvos e, portanto, os depósitos acabam por ter um seguro ilimitado dado pelo Estado ou pelos reguladores, enquanto os regionais não o têm, não é? E depois, então, o pessoal passa o capital dos regionais para esses sistémicos e acaba por se realizar o problema, não é? Que é ficarem sem capital e, portanto, depois haver corrida aos depósitos. E haver uma consolidação, não é? Que é algo que não é bem visto do ponto de vista também da competitividade bancária lá nos Estados Unidos. Um, sim, eu diria que eventualmente também se poderia salvar os grandes sem salvar os depósitos, não é? Mas isso é outra história. Aqui a questão e a questão do moral hazard, como eu já tinha, acho, referido aqui, há pessoas que efetivamente protegem o seu capital, conhecem estes riscos, perdem tempo, gastam dinheiro, não é? Para fazer seguros ou porque têm que analisar, e portanto gastam tempo e dinheiro para poder se precaver contra estes riscos, e outras pessoas que não o fizeram continuam a ver o seu capital protegido, um, e Não, de uma maneira que. ainda mais, que há umas pessoas que vão atrás dos bancos que pagam mais taxa, né? Portanto, esse é que é o moral hazard, né? Estão a ganhar com isso e depois vão ser salvos. Portanto, podem ir. E o sistema todo, se não tiver a ser controlado, ou seja, os bancos vão ter tendência a esticar a corda, alguns, não é? Ao máximo, porque sabem que vão ser garantidos pelos outros. E mesmo e se mudarem as regras e garantirem tudo, o único fator que tens em consideração é exatamente a yield. Portanto, acaba por ser racional só teres em consideração a yield que os bancos oferecem. Se está tudo garantido pelo fundo e tal. Pois aqui o que podia haver, eu não sei em que medida é que isso existe, é porque os seguros, pronto, nos Estados Unidos com certeza será mais ou menos como o nosso, são pagos pelos bancos dentro do sistema. Os bancos maiores, pronto, o próprio seguro deve avaliar o risco de cada banco e ser cobrada uma taxa de acordo com isso. Agora também não sei se esses seguros dominados pelos bancos maiores não vão impedir a concorrência exigindo demais aos mais pequenos, que é o que tipicamente acontece. Pois, por aqui os bancos pagam de acordo com do tamanho das suas obrigações, liabilities, É do, os do tamanho do depósitos? seu passivo. É os Sim, depósitos. é sobretudo os depósitos, mas tem outras coisas. É o seu passivo inteiro. O que faz algum sentido, mas poderia ter uma ponderação de risco, realmente. É. Uh,
E depois há a questão do o valor do seguro, não é? Que ninguém. Eu não sei quanto é que é nos Estados Unidos, mas cá em Portugal é tipo: o seguro tem um bi para proteger depósitos de 200 bis, ou assim uma coisa. Portanto, um banco que tenha problemas, como já aconteceu, havia uma altura em que era um banco por ano, nenhum desses bancos que teve problemas seria salvo pelo montante que está dentro do seguro. Só foram salvos pelo Estado depois e pelos bancos em si a contribuir. E isso mudou um bocadinho agora, porque agora o Fundo de Garantia é europeu, portanto já. É separado por país. Existe um fundo de garantia português e há Sim, bancos que têm o fundo de garantia espanhol, não é? Cá em Portugal. certo. Mas pronto, mas também tens a componente europeia e essa está bem capitalizada. A portuguesa não está porque nós gastamos bastante dinheiro em BES, em BANIPs, pronto. Eu acho que nem vem dali, porque só o BES foi 5 bis, não é? E o fundo não tinha isso. Portanto, aquilo foi posto pelos bancos, emprestado pelo Estado. Sim, Acho mas eu. foi o fundo que pediu o dinheiro emprestado para pagar ao BES e agora tem de fazer tem de pagar essas obrigações durante os próximos 20 anos. Portanto, vai estar muito tempo subcapitalizado. Sim, esse sistema funciona bem em lá está, se houver muitos bancos e se for muito centralizado. Agora, um país como Portugal, em que tens praticamente quatro bancos, têm 85% ou 90% dos ativos, né? Se um desses bancos tiver problemas, o seguro não, Sim. dificilmente vai ser capaz de cobrir, né? Um, Mas e foi, mas portanto foi, aí, foi pensar nisso que a União Europeia tem também este sistema europeu de fundo. Então, tens agora, na prática, tens um seguro em cima de um seguro. E um deles parece realmente fazer mais sentido em termos de capitalização. Sim, na prática são os Estados que têm que suportar se o seguro não cobrir. E já agora pois, para os portugueses em si, pronto, têm os 100 mil garantidos, não é? Por conta e por titular. Portanto, se tiverem vários titulares, duplica, dois titulares ou mais, vai aumentando o valor que está coberto. E eu, quando li aqui este tema, Diogo, pensei que também era interessante falar do seguro das corretoras, que às vezes há confusão com os seguros e com os montantes também. sim, sim. Queres explicar isso? Neste caso seria mesmo, porque a questão aqui é uma questão de confiança no sistema, não é? Uhum. Bancário, e acho que as corretoras estão um bocado à parte desse problema, não é? Porque mesmo que as corretoras vão à falência, ou que haja fraude, ou que as pessoas percam esse capital, não, acho que não é, eu acho que isso não se vai traduzir num problema sistémico, acho eu, não é? De economia e de credibilidade para o sistema económico. Um, Pois mas é. também existe, efetivamente também existe um seguro das corretoras. Eu não sei de cor, eu acho que o europeu vai até 20 mil euros, acho eu, apenas. É o mínimo. O mínimo é 20 mil. Há países que têm mais, nós temos 25, não é? Mas é muito baixo face aos americanos. Por exemplo, aqui há uma diferença substancial. Lá está, também pelo mercado que é e pelo histórico de investidores que existe de um lado e do outro, democratização do investimento. Nos Estados Unidos, o seguro tipicamente é de 500 mil para os ativos e 500 mil para o dinheiro dentro das corretoras. Portanto, tem 1 milhão de seguros, basicamente, dentro destas duas componentes. E na Europa temos esse valor que é absolutamente ridículo. E ainda por cima, lá está, é uma questão que os investidores se focam muito ao princípio. Não sei se vocês têm essa noção de pessoas falarem convosco do risco da corretora e estar a diversificar corretoras por causa do seguro ser 20 mil. E é uma situação em que é muito pouco provável de acontecer, porque lá está, os títulos são da pessoa e o seguro é para, tipicamente será para uma fraude e, portanto, não é assim tão provável. E aí é que o seguro podia ser maior, porque lá está, o próprio sistema podia pagar esse seguro muito mais facilmente e ter as pessoas com uma cobertura que, pronto, não tivessem que se preocupar com isso. Digamos assim, fosse um non-issue. Até porque é daqueles riscos que é muito difícil alguém ver de fora e não se consegue proteger facilmente. Claro, é Tu, impossível, quase. tu consegues ver que um banco está alavancado, consegues ver o risco de crédito de um banco, agora perceber o risco de fraude de uma corretora é uma coisa completamente diferente. Pois. E, portanto era um sítio onde provavelmente faria todo o sentido as corretoras, não sei se
se há discussões para isso, nem não estou nada por dentro disso, mas que fosse aumentado, mesmo que fosse a nível privado, entre elas, fazerem um seguro mais alto, mas se calhar estão à espera dos Estados e os Estados a nível europeu não avançam. Não, eu acho Isso que é estão uma das coisas que nós perdemos na Interactive Brokers na Europa, não é? Porque enquanto aquilo estava no Foi. UK, estava garantido até 100 mil, acho eu, ou até mesmo os 500 mil, já não sei quanto é que é no UK, Acho e, que era e mais. ao passar para a Irlanda passou para os 20 ou 25 mil. Um, Foi uma perda enorme, não é? Em termos de proteção. Mas, pronto. sim. Eu acho que é até haver uma fraude grande em que se coloque essa questão que fique mesmo assente na memória de toda a gente e aí, pronto, acabará por fazer mais sentido levantar esses limites. É que até haver uma situação em que eles sejam necessários é muito difícil e argumentar que eles são necessários. Sim, mas pronto, até cá em Portugal aconteceu recentemente com o Orei, não é? O seguro foi assinado Uhum. e não sei exatamente o que é que aconteceu. Pronto, depois isto as coisas nunca são muito públicas, mas e já aconteceu umas corretoras rebentarem na altura do franco suíço, Yeah. quando o Banco Central Suíço deixou O o franco PEG. suíço apreciar 20% num dia e havia corretoras que tinham especulação com base nisso e que perderam muito mais do que o seu capital e fecharam. E, e aí teve efeito de certeza, mas não sei exatamente quanto. Isso foi principalmente os clientes das corretoras que tinham especulação no PEG, ou tinham, e como o PEG nunca se mexia, o colateral que as seguradoras pediram a estas pessoas era bastante baixo. A partir do momento em que o FX sobe ou muda 20%, e normalmente em Forex as pessoas estão alavancadas 100 vezes. Ou Pronto, mais. foram limpas totalmente, estes clientes perderam tudo, mas a questão é que perderam mais do que lá tinham, portanto, a Pois, corretora, perderam mais do que lá tinham e né, a corretora ficou, né, pronto, sem capital. algumas corretoras ficaram sem capital, e isto até se notou em algumas corretoras públicas, nomeadamente eu lembro-me depois de ter ido ver a Interactive Brokers, que apresenta contas todos os trimestres, e teve o seu impacto. Mesmo a Interactive Brokers tinha clientes que acabaram por ser completamente wipeout e teve que assumir alguns custos. Felizmente não foi assim muito, mas teve impacto. É uma situação. E achas que nessa situação o fundo poderia ser acionado? Porque Não, aí não, no fundo nessas pessoas, não nessas que tiveram a perda, mas nas outras que eventualmente sofreram perdas por causa da corretora. Porque a mas corretora foi abaixo e, sim. portanto, pode ter não conseguido entregar o capital às pessoas. Mas se tu tiveres ações nessa corretora, supostamente aquilo é mesmo teu, mesmo que ela vá ao ar. Pois, pode haver financiamentos da corretora com base nessas ações, ou seja, pedir as ações emprestadas, as pessoas emprestarem porque assinam o papel a dizer que estão a emprestar os títulos, não é? A corretora emprestou e depois está a garantir outra coisa qualquer da corretora, não é? E perder. Um ponto. Há É sempre isso, essa. mas E então, fica aí deve-se garantir tudo ou não, na vossa opinião? eu acho que não, mas obviamente ter credibilidade. Ou seja, eu acho que eles estão a fazer um bom trabalho no sentido de eventualmente dizer-se que não há risco de perder os depósitos, mas não oficializar a situação. Porque Uhum. efetivamente acho que deve haver esse moral hazard e acho que não se deve haver essa ideia do sistema de que os depósitos não estão protegidos e, portanto, é preciso ter cuidado a partir de determinado montante e haver gestão de risco nesse sentido. Portanto, eu acho que faz sentido eles dizerem, garantirem a confiança, mas, por outro lado, obrigarem a que haja uma gestão de risco. Portanto, eu acho que nesse aspecto eles estão a fazer um bom trabalho e acho que não deve ser garantido. E tu, Luís? Ah, Também, eu ah, acho que uma garantia assim para toda a gente é normalmente a asneira. sim. Pois o risco assumido vai ser absurdo e alguém vai pagar esse risco, né? Portanto, ia ser os contribuintes tipicamente.
em um esquema em que se garantisse, imaginemos, 90% do capital do depósito, para dar aquele conforto que recupera grande parte do valor, e excluísse os juros. Podia-se eliminar aqui Sim, para algum não ter o moral. incentivo de ir buscar Sim, o juro mais alto, sim. sim, Essa tantas parte é a partes. melhor. E aliás, estás a ter uma coisa que é feita em alguns países na parte das corretoras, que é garantir só uma percentagem do valor até que se tem na conta até com o tal mínimo dos 20 mil. Não está garantido 100% do valor. Que é para a pessoa ter sempre uma perda. Neste caso, acho que costuma ser só perder 10%. Portanto, estar 90% coberto pelo seguro. Faz sentido, sim. Sim. Não. Muito bem. Passamos então ao próximo tema. Queres arrancar, Luís? Sim, claro. Então, o tema que eu trago aqui para hoje é o do FIRE, do movimento FIRE, e trazendo o Mr. Money Mustache como um dos principais impulsionadores do movimento. Para começar, o movimento FIRE é Financial Independence Retire Early, portanto, atingir a independência financeira e a reforma antecipada. Logo por aqui há uma parte que não é obrigatório no movimento FIRE, então a pessoa deixar de trabalhar quando atinge o FIRE é ter a opção de deixar de trabalhar quando atinge o FIRE. E aqui a história do Mr. Money Mustache, e depois não sei, vocês põem no link, não é? Os posts. Eu ponho, sim, eu ponho na descrição. O que eu trago é um artigo que o Mr. Money Mustache fez para quem está assim a iniciar, porque depois tem links para várias componentes do movimento FIRE dentro desse artigo. Portanto, é assim um overview para depois as pessoas irem pesquisar mais. E então, a história dele é que ele e a mulher reformaram-se apenas após cerca de 10 anos a trabalhar, portanto, aos 30 estavam reformados, quando tiveram o primeiro filho já tinham então a independência financeira. E isso é algo um bocado chocante para a situação atual que nós falamos das reformas e até a idade da reforma sempre a aumentar todos os anos, ou tipicamente nós cá em Portugal ajustamos a idade da reforma com base na esperança média de vida e tem estado a aumentar, felizmente. E portanto, nos Estados Unidos aos 65, tipicamente que eles reformam, em vez de ser aos 65, como é que alguém se conseguiu reformar aos 30? E isto sem ganhar o Euromilhões, uma lotaria ou vender uma startup, pronto. Excluindo essa parte, a trabalhar, neste caso, julgo que muito parecido com o Diogo, como programador no cubículo, já não tens o cubículo, não sei se chegaste a estar num cubículo antes das pandemias, não? Cheguei. É um cubículo, não era um cubículo, mas sim, ainda trabalhei vários anos no escritório. Agora é que vou lá uma vez por semana. Só para matar saudades. Exato. E então ele estava no cubículo e a mulher também é programadora e ambos então um salário que ele diz normal, ok, é um salário alto nos Estados Unidos, mas pronto, médio alto, não, nada de jogador de basquete ou qualquer coisa do género também. Ele é bastante transparente em relação a isso. Ele diz mesmo quanto é que ganhava e quanto é que conseguia poupar. Se tiverem interesse depois procurar, é Sim, sim, fácil de sim. encontrar. Eu tenho a ideia que era certamente abaixo dos 100 mil, ele ia à volta entre os 50 e os 80 mil por ano que ele ganhava. Sim, ele diz isso. Portanto, sempre aí nessa banda, que também não é um salário mau. E, e depois o que ele diz é que para esse nível de salário, para esta situação, até o que ele acha normal é não gastar o dinheiro que as pessoas normalmente acham. Portanto, o Mr. Money Mustache é um bocado um culto, ele acabou por criar um culto de financial independence through badassity, portanto, assim, de fazer as coisas em vez de estar no típico americano consumista de conveniência, conveniência, conveniência. Cada vez mais pagar por serviços para ter que fazer menos trabalho manual, digamos assim. E então o que ele considera o normal e o Keeping Up with the Joneses, que é ir aumentando o estilo de vida à medida que vai aumentando o salário e gastando cada vez mais,
ele conseguiu, e a mulher, cortar as despesas, e acha perfeitamente normal para um americano com aquele nível de salário gastar só metade do que ganha. No caso deles até era 2/3 que acabavam por estar a poupar. E aqui também há uma parte importante do movimento, é que em conjunto é muito mais fácil, portanto em casal otimiza-se muitas despesas e é mais simples conseguir poupar um dos salários, por exemplo. Principalmente com a habitação, não é? Tens de ter Sim, economias de escala grandes na despesa principal da maior parte das famílias. exatamente. E aqui ele também, por acaso, agora ele tem uma tendência, como também tenho visto outros influencers na área do FIRE, que usaram muito a parte de imobiliário também para chegar à independência financeira, e depois de estar em independência financeira não falam tanto disso, porque são coisas mais específicas, falam mais dos outros instrumentos financeiros, tipo fundos, index funds e etc. Mas ele também, em termos de imobiliário, também fez investimentos e fez o chamado house hacking, que é a pessoa a usar a casa onde está a viver para ir recuperando e depois vender, fazer meio investimento, meio consumo, a casa onde se está, e assim ir crescendo o património. E então, nesse artigo, pronto, ele diz que não existe uma fórmula mágica para atingir a independência financeira, é esta forma muito simples, que é poupar e investir. Portanto, com poupança alta, tem que ser alta, e investimento, qualquer pessoa consegue atingir a independência financeira. E tem um artigo que até é o que eu costumo partilhar mais, que é o The Shockingly Simple Truth Behind Early Retirement, que é a verdade muito simples sobre a reforma antecipada, que são os cálculos. Portanto, se eu tiver uma taxa de poupança alta, quer dizer que para já gasto pouco, não é? Se estou a poupar muito, é que gasto pouco do meu rendimento. Se gastar pouco, preciso de um número, de um património muito menor para atingir a independência financeira, e portanto, sabendo qual é que é a taxa de poupança, consegue-se calcular com alguma rapidez o número de anos que será necessário poupar e investir até atingir a independência financeira. O conceito do Mr. Money Mustache, então, na parte de poupança, é que ele quer otimizar para felicidade. E as pessoas acham que os bens materiais vão trazer muita felicidade, e normalmente acabam por ser desapontadas, porque existe uma coisa que é: o ser humano adapta-se muito rapidamente aos bens materiais e deixa de ter muito interesse. É como aquelas crianças que recebem 10 presentes no Natal e nem sabem o que é que vão fazer com os presentes, enquanto às vezes há um presente que nem é um desperdício qualquer, um pau de madeira ou assim, e a criança está a brincar com aquilo. E então, se nós aqui, acho que nem temos muita noção do consumismo americano. Temos nas férias, nas séries, e pronto, eu estive lá o ano passado e aquilo realmente é uma loucura, até numa área que o Mr. Money Mustache foca muito, que é dos carros. Pá. Esse aí os carros americanos são a loucura. Então só não fazer essas... Pela dimensão e pelo consumo, não? Sim, Sim, exato. são Epá, não bichos. passa pela cabeça os gajos numa cidade normalíssima, tipo Boston, né? Tipo, estão com pick-up trucks parece que é para trabalhar numa mina ou qualquer coisa do género, coisas gigantes com motores de 5 litros. Epá, um absurdo. Só para transportar uma pessoa de um lado para o outro. E se for Exatamente. preciso trabalhar no escritório. Exato. E então, só retirar essas anormalidades, muitas vezes consegue-se atingir a independência financeira, mas é preciso fazer as coisas um bocadinho diferente da norma, que é que os seres humanos também têm uma dificuldade grande em fazer coisas diferentes assim, da envolvência. Então, os americanos também, e cá também acontece um pouco, mas acho que o nível não é tão elevado, mas empréstimos para tudo e mais alguma coisa, cartão de crédito a pagar, portanto, só cortar e gastar o que se ganha, já muitas pessoas conseguem melhorar a situação financeira, portanto, cortar isso,
são alguns dos pontos que estão no artigo e depois a pessoa consegue ir ver. Depois a parte de se viver perto do trabalho e otimizar, portanto, as 3 grandes despesas que nós temos, que é habitação, transporte e alimentação. Se nós vivemos perto do trabalho, conseguimos provavelmente otimizar as 3. Aqui, nos Estados Unidos, se calhar, acaba por ser mais simples do que em Portugal. Nós temos um problema com os arrendamentos enorme e, portanto, não se consegue arrendar junto ao local de trabalho, não há oferta, pronto, os preços são muito, muito elevados, quase que a pessoa tem que comprar uma casa, agora as casas também estão a preços muito elevados, portanto, temos aí um grande problema, mas só pensar nisto, que é Sim, otimizar. desculpa, é um bom ponto. Em Portugal é difícil optimizar viver perto do trabalho, principalmente se trabalhares num centro de Lisboa, imagina, ou num centro ou num escritório central em Lisboa, e optimizares então o teu tempo de commute e a renda que pagas por mês. Como é que tu resolverias essa situação? Agora há umas hipóteses que é o tal trabalho remoto, por exemplo. O trabalho remoto vai resolver isso assim, e nós estamos perfeitamente aptos a fazer isso, tal como os outros países. Mas Mas há muitas empresas, e mesmo muitas empresas financeiras, que agora exigiram que os trabalhadores voltassem aos escritórios. pois, ainda não há muito essa cultura No, e a altura. no, no caso da minha, por exemplo, só a parte toda de IT e de tecnologia é que é totalmente remote first. Os outros têm que ir pelo menos 2 dias por semana. Também Mas não. sim, mas acho que há uma parte substancial de remote. O problema do remote é ou é totalmente remoto, não é? Ou se, mesmo que estejas obrigado a ir só um dia ou 2, pá, já te limita um bocado, né? Já não podes estar. Já não te compensa de vez em Castelo Branco, né? E teres que vir 2 vezes por semana a Lisboa. Aqui em Portugal, o que existe que não existe nos Estados Unidos, já agora, ou que, pronto, também muitas vezes no movimento FIRE fala-se nisto para os Estados Unidos, mas tu tens que sacrificar, não é? Portanto, existe uma parte que pode ser considerada de sacrifício, mas cá em Portugal as pessoas saem de casa dos pais super tarde. Uhum. Portanto, já estão a trabalhar, não estão a pagar a casa, têm ali um valor substancial que podem aplicar e investir. Depois não sei se acabam por gastar nos carros, gastar nas viagens, gastar noutras coisas que não nesta componente. Mas nos Estados Unidos, tipicamente as pessoas saem de casa dos pais logo aos 18 anos, vão para a faculdade, já estão a pagar lá as residências de estudante. E com student loans, não é? Estão aí mesmo a hipotecar o futuro. E aí também, isso ainda mais, não é? Com student loans ainda mais, mas muitas vezes esta questão que eu estava a focar aqui era no housing, pronto, na parte dos portugueses e o housing, os americanos saem de casa muito rápido e têm essa despesa muito rápido. Normalmente fazem casas partilhadas, pronto, também há essa questão, também é super caro viver em Nova Iorque, quer dizer, isso aí também aqui fala-se de ter uma casa no centro de Lisboa e ser caro, quer dizer, ter uma casa no centro de Nova Iorque ser caro é absurdo, não é? Eles vivem em casas com muitas pessoas, pronto, têm um quarto, não é? Tipicamente, e prolongam isso, no movimento FIRE muitas vezes faz isso, prolongam isso mais tempo. Outras pessoas fazem investir numa casa maior a pensar logo em utilizar alguns quartos ou uns anexos para arrendar a outros. Mas lá está, tem que existir um mercado de arrendamento com um mínimo de vitalidade. E isso cai mais difícil. Mas pronto, isto é uma das partes que ele fala em otimizar e que faz sentido, não é? Nós pensarmos no custo do transporte juntamente com a escolha do local para a casa, porque isso vai, e a alimentação também pode depois juntar. Em vez de eu ir ao restaurante do trabalho numa base diária, consigo ir a casa às vezes comer, não é? Se tiver isso otimizado. E portanto, há aqui algumas hipóteses. Depois ele volta a falar noutra hipótese que é ir para outras cidades onde haja mais oportunidades para quem é mais aventureiro, e aqui se calhar para o nosso lado é emigrar para outros países onde se ganha muito mais que em Portugal e eventualmente consegue-se poupar mais para o FIRE. Tem que ser uma pessoa mais ligada à aventura, talvez.
E o grande inimigo que é o carro, pronto, o transporte, também no Mustache odeia carros e anda sempre de bicicleta. E isso pode ser realmente um custo muito alto para muitas pessoas, em termos do o valor que é colocado num automóvel e depois os combustíveis e tudo o que é associado, e os parquímetros e multas e os impostos dos carros, enquanto que se pode muitas vezes andar a pé ou de bicicleta, e isso também vejo com frequência. Depois há outros sítios em Portugal que é impossível andar sem carro, e aí também pode ser impossível andar sem carro, mas pode ser um carro de 10 mil ou um carro de 50 mil ou de 100 mil, né? E as pessoas tendem a ir a gastar cada vez mais. Portanto, algumas poupanças. E tende-se a ver muito o carro como um símbolo social, de status, não é? Sim. Portanto, as pessoas, grande parte da população tem tendência a comprar um carro melhor quanto mais rendimento tem, não é? Até determinado nível. E esta é uma tendência que devia ser quebrada, não é? Para realmente se poupar for um objetivo. Pois, mas é um bocadinho pela ideia de que não há alternativa. Ou seja, toda a gente faz isso é o normal, e as pessoas não colocam no outro prato da balança a liberdade que lhes pode trazer ter um património investido a pagar-lhes as despesas, portanto, a comprar liberdade, que é o tal conceito do FIRE que nós gostamos, não é? Que nós, quando estamos a não gastar no tal carro ou outras situações assim mais, pronto, consumistas, temos esse património a pagar o ativo, se calhar, principal que o dinheiro pode comprar, que é a liberdade financeira. Portanto, para poder fazer o tempo o que quisermos com o nosso tempo. E quando se começa a colocar isso no prato da balança para algumas pessoas, elas ficam super interessadas no movimento FIRE, em investimentos e a começar esse processo, que depois, às vezes, é do 8 para 80, né? Depois é de não investir nada e ter que ser tudo garantido, capital garantido e esse tipo de abordagem para o máximo de risco. Pronto, pois isso aí é aquela parte que tem que depois contrabalançar. O, o Diogo, principalmente, eu em parte, às vezes pensamos que é, é difícil mudar o chip no final do caminho de Fire. Sim, Uma pessoa que começa a enraizar todas a poupança que faz e a pensar sempre tudo no compounding que o capital está a fazer. A partir do momento que tudo correr bem, já tens capital suficiente para ser independentemente financeiro, né, para fazer o que quiseres. Algumas pessoas até têm alguma dificuldade em tirar a ficha, em realmente despedirem-se e ir fazer o que querem, mesmo que isso seja trabalhar sim. por conta própria. Eu confesso que esta parte colocou-me alguma confusão, de deixar mesmo trabalhar por conta de outrem, e colocou-me também alguma confusão de deixar de ver um salário aqui na conta. Sim. Uh, e tens algumas dicas como ultrapassar este bloqueio mental, não é? A determinado ponto, depois, mais tarde, se tudo correr bem, já podes dar-te determinados desconfortos, mas muita gente não consegue fazer porque realmente ficou enraizado todo este mindset de poupança que poderá ter corrido lindamente. Sim, sim, é verdade. Há algumas pessoas acho que tem um quote sobre isso que eu usei uma vez, agora eu não consigo dizer, mas era giro, que era, algumas pessoas têm o problema de nunca conseguir poupar e gastam tudo, e há outras Uhum. que nunca conseguem gastar, estão sempre a Yeah, poupar tudo, embora já tenham exatamente. património suficiente para gastar. E eu dou a mesma solução às duas, por acaso, normalmente, que é nas que gastam tudo, tens de definir uma percentagem para pôr de lado e poupar, e fazes isso automático, mal tipo o dinheiro cai na conta, o pay yourself first, essa percentagem vai para a poupança e investimento, e as pessoas que também não gastam têm que definir uma percentagem para gastar, para lazer. Há uma percentagem que é para lazer e essa é para gastar. Pá, inventou uma coisa qualquer, está definido no sistema, não é? Que eu quero X%, quando se é para poupar nós dizemos 10% ou qualquer coisa, X%, 10% é para gastar em lazer, viagens ou assim o que quiser, pá, tens que gastar aquele orçamento.
vai Ok. viajar, vai jantar fora, vai aquelas coisas que tu gostas, pronto. És quase obrigado, pronto. É a mesma solução. E contigo, sentiste esta dificuldade ou não? Mais ou menos, eu também não sou assim um super. Pá, eu sou um bocado equilibrado nestas coisas, porque nunca fui assim de super poupança, também sempre fui fazendo as coisas. A minha vantagem, digamos assim, foi começar a investir bastante cedo e manter essa consistência de investimento e ter assim algumas oportunidades de multiplicar o capital, mas nunca não fui tipo Mr. Mano Mustache super do lado da poupança, isso também nunca fui. Portanto, consigo gerir essa parte bem. E depois há uma coisa que acontece que é, ok, estás independente financeiramente, mas continuas a fazer o que queres. Então isso continua a gerar rendimento, então esse rendimento é completamente extra do que tu tens para gastar. Portanto, podes gastar à vontade. Não é? Portanto, podes fazer uma viagem grande, tipo, fomos aos Estados Unidos o ano passado, aquilo sai caro, não é? Não é assim, não seria do original, vem um bocado dos extras. Mas, mas acaba por fazer isso. Claro que existe sempre uma questão que é com o salário aquilo é muito acertinho, não é? Tu ganhas, Uhum. cai-te na conta exatamente aquele valor. Com os investimentos isto oscila, não é? Tens que ter sempre aquela perspectiva de que isto em média vai dar tanto e que tens o património certo para isso. Sim. E tens de ter o conforto mental de acontecer em dias em que perdes o que ganhavas num ano. Claro, mas também acontece ganhos desses, não é? Sim, Portanto, sim, sim. Mas acabas por isso não é um problema. Exato. A perda dói duas vezes o valor do ganho. Exatamente. Diogo, o que é que achas desta recomendação? Teres uma taxa de Não, gastos objetivo. eu percebo isso. O meu problema muitas vezes é mesmo, obviamente que é psicológico, mas eu já poderia fazer isso, porque eu já o faço de certo modo, não é? Quando uma pessoa, eu recebo ao início do mês, e a primeira coisa que eu faço, não é? É ponho de parte uma percentagem. E, portanto, o resto já seria para eu não me preocupar, mas eu continuo, não é a questão de me preocupar, mas continua a doer-me uh, emocionalmente, não é? As despesas que eu tenho. Não é? E esse é que é o problema. Aquele dinheiro já é suposto ser para gastar. Mas eu continuo com a mentalidade de não o gastar. E sempre que tenho alguma despesa, isto não é com todas, obviamente, mas sinto muitas vezes que estou a gastar estupidamente, quando não é estupidamente. Não é? E depois é um misto às- por um lado tenho prazer, não é? Por outro lado, como tenho aquele incómodo, nem consigo aproveitar, não é? O gasto que estou a ter, ou a experiência que estou a ter. Pá, mas pronto, mas acho que é algo que tem melhorado ultimamente. Não, não Mas tenho que também, ficar assim. depois há a parte que também é importante, que é o teu gasto é uma receita de alguém, não é? Tipicamente. Se pensares um bocado assim e tu podendo fazer esse gasto, estás a contribuir para aquela. Claro, claro, sim, sim. Aliás, eu até costumo dizer, na prática, se toda a gente fosse como eu, não é? A economia estava numa recessão grave sempre. Mas sim, sim. Mas Isso isso é a pá, questão que nós falámos, não é, Gonçalo? Se toda a gente Exatamente. fosse paia, como é que é? Se quiserem saber o que é que acontece se toda a gente fosse Fire, vejam o último episódio do Fire Talks, em de, que de qualquer modo, eu não me sinto mal porque eu acho que há menos poupança do que é suposto, na minha opinião, em Portugal e mais consumo do que devia haver. Portanto, eu acho que estou a contribuir para o lado da poupança. sem Se fosse dúvida. ao contrário, se fosse ao contrário, já pensava em gastar mais um bocadinho. Aliás, e faria sentido, não é? Se fosse um país em que toda a gente poupava muito, se calhar compensa ser um contrário aí, ah, É isto. e consumir mais. Mas Tem sim. sempre um bocado de equilíbrio. E aqui, acho que em Portugal e nos Estados Unidos, às vezes por razões bastante diferentes, mas a taxa de poupança acaba por ser parecida, que é bastante baixa. Nós, se calhar, é mais pelos rendimentos não serem tão altos como deveriam ser. Eles é mais pelo consumismo, mas em termos de taxa de poupança vai dar mais ou menos no mesmo. E, posto isto, passamos ao último tema. Bora, bora. Bora. Eh, eu trago então o estranho caso empírico de algumas holdings diversificadas fazerem uma forte outperformance ao mercado. E apesar disso estarem a desconto em relação aos ativos que têm dentro dessas holdings.
Eu trago aqui a carta da Exor de 2017 e basicamente ele olhou para um conjunto de holdings e dividiu em 3 grupos, umas holdings diversificadas, ou seja, têm vários ativos lá dentro da holding, como a própria Exor, por exemplo, que tem a Ferrari, a Stellantis, tinham uma seguradora e agora venderam essa seguradora e pronto, tem uma série de outros ativos. Um, e, e depois olham também para o que aconteceu às holdings não diversificadas, portanto, holdings que são holdings só de um negócio em si, e depois olham para a componente de mercado. E acontece que estas empresas, nos últimos 20 anos, as holdings diversificadas, tiveram um retorno 5 vezes superior ao MSCI World. Portanto, acabaram por ter uma outperformance de 50%. 50 pontos percentuais. E em média, convém referir que estas próprias holdings têm um custo, mas o custo destas holdings que tiveram alta performance é um custo bastante baixo, até foi de 20 basis points, portanto 0,2%, que está praticamente ao nível de um ETF. E é curioso ver que um, estas empresas são quase o oposto de um índice passivo. Estas empresas alocam capital muito ativamente e são próprios, também são ativos a gerir as propriedades. Por exemplo, a Exor tem um papel completamente ativista, não é? Que controla a Ferrari e decide sobre a gestão da Ferrari e a estratégia da Ferrari. Portanto, temos aqui várias forças ou várias características que são diferentes entre o investimento passivo e ativo, e é curioso notar que muito do investimento ativo em termos de fundos tem underperformance em relação ao passivo, mas estas holdings não. Poderá ser o caso, e certamente aqui está algum viés de sobrevivência, não é? Um survivorship bias, ele está a olhar para casos de sucesso ou para holdings que já estão nas famílias, em várias famílias há grandes gerações, e ele olhou para holdings só acima de 10 mil milhões de euros de capitalização bolsista, portanto há aqui todo um historial que a holding já tem, mas ao mesmo tempo há uma série de características que lhe parece que faz com que estas holdings tenham alta performance. E tem muito a ver com elas, a grande parte delas serem holdings familiares. Serem holdings familiares, são geralmente mais prudentes na forma como são geridas, nomeadamente no que diz respeito às questões financeiras, são o que lhes permite serem mais robustas quando aparecem crises. Depois também têm paciência para agir, ou melhor, têm paciência para não agir quando é desnecessário e resistem à pressão para o fazer. Também é fácil notar, por exemplo, no caso da Exor, que vendeu a PartnerRe por 8 mil milhões de euros o ano passado e ainda não alocou esse dinheiro. Isto seria impensável num fundo, por exemplo, em que vendesse umas posições e ficasse com 10% de cash à espera de oportunidades para o fazer. Estás-me a lembrar, estás a lembrar uma conversa uma vez entre o Warren Buffett e o Ajit, que eles falavam todos os dias, né? E o Warren diz que isto não aconteceria em mais lado nenhum, que era o Ajit ligava-lhe e dizia epá, Warren, olha, principalmente nas questões de seguros e coisas do género, esta semana não fiz nenhum negócio. E o Warren dizia, pá, olha, eu estou igual a ti, pá, esta semana também não fiz nenhum investimento. E essa seria a decisão correta no mundo das seguradoras, não é? E no mundo dos investimentos. Se não vires nada para fazer, não há nada para fazer. E isso é muito difícil em qualquer empresa financeira, não é? A dizeres, pá, este mês ou esta semana não fiz nenhum underwriting, nenhum seguro, ou não fiz nenhum investimento. Muitas vezes isso é a posição acertada. Sim, sim. Pá, não fazer nada é manifestamente difícil, porque nós temos muita sensação que o trabalho é que dá o retorno. Portanto, há
há aqui uma sensação de causa e efeito que muitas vezes, e principalmente no mundo de investimento, não acontece. Ser paciente é realmente uma virtude e normalmente a melhor coisa a fazer é não fazer nada. E quem é um grande defensor disto também é o Terry Smith, que eu sei que o Luís Jordão é um admirador. E um dos valores do fundo é do nothing. Exatamente. É o mais difícil que o Terry diz. A parte mais difícil do nosso trabalho é o do nothing. E pronto, e realmente a indústria financeira está muito virada para o ativo desse lado, que é de mexer, de fazer qualquer coisa. Ainda me lembro tipo, de muitas reuniões que tínhamos de asset management e, por exemplo, aquele conceito. Por exemplo, agora o Benfica está cheio de derrotas, não é? Agora temos que fazer alguma coisa para mudar aqui nos investimentos. Também era, estamos a perder face ao índice, ou qualquer coisa. Temos que fazer aqui alguma coisa para dar a volta. Temos que fazer. E às vezes é o normal, tipo, é impossível estar sempre a bater, é impossível estar sempre a subir, é normal e aceitar esses fluxos é o que depois normalmente no longo prazo dá-te os retornos extra, mas é super mal visto, sim. E tocas num ponto que me parece relevante, que é o, o locus of control, ou a sensação que tu contribuíste para aquela underperformance, Yeah. o que normalmente, até o mais provável se for uma underperformance a curto prazo, é ser completamente aleatório, Sim, né? é só E volatilidade. é só volatilidade, e estás a confundir o que é volatilidade estás a confundir correlação com causalidade. Exatamente. Mas imagina, se tens uma reunião todas as semanas a avaliar a performance, tu achas que o longo prazo é, por exemplo, 30 reuniões depois a dizer não, não faço nada, não faço nada, não faço nada, não faço nada. Parece que estás sem fazer nada há imenso tempo, não é? É difícil de Pi- manter. Pior do que isso, até pode ser não ser só de volatilidade e de não haver correlação, mas de efetivamente tomaste boas decisões e as coisas correram mal porque muitas vezes também boas decisões correm mal. Portanto, o futuro é incerto, por mais, né, probabilidade que possas ter do teu lado. Não, Podes ter 98% de certezas, mas calha nos outros 2%. Né? sim. Um, E agora até é uma altura boa para isso, que é, nós temos muitas alturas do mercado em que as piores empresas têm os melhores resultados, as piores ações tipicamente têm os melhores resultados. E isso é algo que nós, pronto, pode acontecer durante algum tempo, mas tendencialmente as melhores empresas de melhor qualidade vão ter melhores resultados. Portanto, se tu apostares nesse tipo de empresas, vais ter que ter underperformance na altura em que isto funciona ao contrário. Tens que aceitar. E, Luís, tu quando criaste o fundo na Caixa, criaste sistemas praticamente automáticos de seleção das empresas, se bem me lembro. Tem algumas Ah, regras. Sim. portanto, a intervenção humana não era muito relevante, no caso. Portanto, imagino que havia algum pushback a dizer, "Ok, então, o que é que vais fazer agora? Ou, o que é que vais fazer para além disto?" E essas reuniões semanais que tinhas deixaram de fazer sentido, não é? O que é que vais discutir semanalmente sobre algo que Não, mas talvez eu aí possa. não, epá, não sei como é que não sei como é que isso é feito neste momento. Se é porque eu e o Tiago definimos as regras, definimos a estratégia do fundo, as regras estão lá, estão implementadas, o número de empresas, a diversificação, etc., os pesos, quando é que elas saem, quando é que elas entram, como é que se vai buscar, quais é que entram, isso está definido. Mas nunca apanhámos essa situação de agora temos reuniões para dizer. E portanto, nem sei se, se é assim tão direto. Ok, ok. Então tinhas alguma autonomia, não tinhas que reportar, pelo menos semanalmente, a ninguém. Não, não, não. Um, e o último ponto que o Elkan refere, que provavelmente justifica esta alta performance das holdings diversificadas, é o facto de muitas delas, por serem familiares, terem culturas fortes e propósitos claramente definidos e têm um senso de responsabilidade, não é? E são estas culturas, mais do que o salário que estas holdings pagam a quem trabalha lá, que ajuda a reter os talentos e ajuda a desenvolver os novos líderes. Não é? É giro notar que
as pessoas que trabalham com o Elkan são as mesmas que trabalhavam com o Elkan na administração da Exor há 10 anos atrás. E provavelmente se um de nós tentar, se outra pessoa, nós não conseguiríamos, provavelmente, mas se alguém tentar recrutar um deles, será muito, muito difícil porque há ali uma, uma lealdade. E essa lealdade nota-se em algumas destas holdings, nomeadamente também a mais conhecida do mundo, não é? A Berkshire. Um, Muito dificilmente alguém consegue contratar o Greg Abel, não interessa o montante que ofereçam. Ele tem o papel que quer ter e não, dificilmente imagina algo melhor no mundo para fazer. Sim. Em relação a pontos negativos e algo que explica porque de algumas pessoas não gostarem de holdings familiares, e eu imagino que estes pontos tocam no que o Luís, no prospecto do Luís, é que, por vezes, quem gera estas holdings gera em seu benefício, não há? Pode haver aqui um problema de agência. Sim. E outro ponto que eu vejo como bastante significativo é o facto, quando compras uma holding, basicamente estás a passar a tua seleção dos investimentos que lá estão. Portanto, não tens acesso direto ao capital que as empresas subsidiárias estão a gerar e não és tu que decides sobre a realocação desse capital. Por exemplo, a Exor é uma forma indireta de estar exposta à Ferrari, mas eu vejo como uma forma inferior do que ter Ferrari diretamente. A única razão que me faz ter Ferrari via Exor é de facto permitir comprar a um desconto de 45%. Só que não sabes se o desconto vai fechar, não é? É um bom ponto, sim. Não sei que o desconto vai fechar, mas por outro lado, Não fechar é bom sinal, na verdade. na fechar é bom sinal, porque a Exor está a recomprar ações próprias, portanto, isso cria valor imediatamente. E depois, para além disso, tanto a Ferrari como a Stella. Não Como a está Ste- só, Diz? só se fechasse, não é? Não, imagina, se Se tiver sempre o comprarem. mesmo desconto, não estás melhor do que ter a Ferrari diretamente. Não, estou melhor enquanto eles estiverem a recuperar as ações com um desconto significativo. Chega a um ponto, imagina, se É isso, compararem. chega a um ponto em que, pronto, ok, ou compram tudo, Sim, exato. e fecham o desconto, obrigam o desconto a ser fechado, não é? Ou então não, continua sempre com o mesmo desconto. Sim, mas todo esse Mas capital que mesmo, estão mesmo mantendo o mesmo desconto, se tiveres o retorno que a Ferrari tem, mais a mais-valia de estarem a recomprar abaixo do nave, tens um retorno superior à própria Exatamente. Ferrari ao longo dos anos, mesmo que o desconto se mantenha. Então, mas estás sempre a pagar menos por esse título, portanto, Exato. Eles estão sempre a pagar menos por esse título. Portanto, ao longo do tu- prazo, vai a tua, convergindo. Uma, uma coisa muito interessante de ver, por exemplo, é olhar historicamente para a Exor e podias ter comprado. Imagina, podiam ter comprado a Exor em 2016, tinha um valor de market cap desculpa, tinha um NAV de 18 mil milhões, portanto 18 bis, que é o valor de market cap hoje. Ou seja, hoje, a um desconto de 45% do NAV, está a 100% do NAV de 2016. E curiosamente, em 2016, o desconto para o NAV era inferior, até era 25%. Portanto, e esse desconto até alargou neste período e demoraste cerca de, portanto, 7 anos a recuperar o desconto todo neste montante. Mesmo assim, tiveste um retorno aceitável, apesar do desconto ter aumentado, mesmo assim tiveste um desconto aceitável. Todo o retorno que a Exor teve lá dentro foi suficiente para mais do que compensar o alargado de desconto. Não é? É mais importante do que o desconto, realmente, é que as componentes da holding tenham performance. claro, sim. Mas se calhar tinhas muito melhor performance se tivesse essa componente, não é? Tinhas melhor performance se tivesses a componente Componente que teve melhor performance dentro Claro, mas podes Tens não um saber qual fundo, é não que é? é. Tens um fundo com várias componentes. Se tiveres a melhor de lá dentro, não. Mas podes não saber qual é que é. Podes, mas às vezes tens muito lixo dentro das holdings, não é? Portanto, tens muitos negócios que
a família que fundou e que tem e que gosta, mas que aquilo em termos operacionais é horrível. E ficas. E eu diria que isso também existe muito na Exor, apesar de ser mais redundante, como é o caso dos Juventus, né? Tem os Juventus, não é? Por Sim. exemplo, quer dizer, isso nem é um negócio. Basicamente, futebol, pronto, em princípio não é um negócio. Não tem sido um Para os negócio, não. jogadores. Sim, não tem sido bom negócio. É uma fatia muito pequena da Exor, mas realmente aquela parte, eh, podes considerar, Marketing, é despesas de marketing, pronto. despesas de marketing, sim. Pronto, acaba por fazer alguma publicidade a outras empresas do grupo, não é? Mas não é um melhor negócio. Mas podia ser, não é? Um negócio do futebol bem gerido podia dar muito dinheiro, como dão algumas equipas nos Estados Unidos, como dão algumas equipas da Premier League. Um, Não dão Pronto, muitas. não dão muitas, mas algumas são muito bem geridas. Como, por exemplo, temos É, um clube em Portugal que é muito bem gerido, é o Braga, e aquele tem dado bom dinheiro, não Aliás, é? o Gonçalo conhece alguém que tem 2% de Braga, não é? Tinha 2%, ele Não comprou tinha. 2% por torta e meia e vendeu agora, e fez 100 vezes, uma coisa assim, o dinheiro. Não. pois, Mas, há mas sempre a exceção que confirma a regra. há sempre a exceção que confirma a regra, sem dúvida. Mas o caso das holdings, consegues ver que há algumas que conseguem criar valor ao longo do tempo. E eu acho que se prende, por esta cultura mais. Eu acho que a Berkshire não é o maior exemplo. A Berkshire é o melhor exemplo, Mas se bem que ele exclui a Berkshire deste estudo, porque é realmente um outlier. Portanto, ele excluiu-a porque. Lá está, a Berkshire é um caso em que consegues ver que claramente seria muito difícil teres o retorno que a Berkshire tem, escolhendo uma das componentes. o meu maior contra, não é, os conglomerados é as pessoas olharem para os conglomerados e avaliarem-nos pelos seus descontos de fazer o O sum of the NAV. parts, Sim, sim. yeah, o NAV, o desconto ao NAV, porque isso realmente é muito bonito, tu podes ter 50% de desconto do NAV, mas o que interessa é saberes o que é o NAV, não é? E tu É, avaliar o NAV, não é? claro. Se tens 50% de desconto de uma coisa que não vale o que está a valer, porque tipo, não olhando para isso, não é? Eu acho que é um bocado sazonal, não é? Há alturas como há que temos agora em que a maior parte dos conglomerados estão a desconto, não é? Estão out of favor. Mas depois há outras épocas, há décadas em que as pessoas adoram conglomerados É, e até pagam um prémio por eles. Uhum. Um, Portanto, isso eu acho que é um bocado cíclico também, né? As pessoas gostarem ou não gostarem, e eu acho que também esse ciclo também é muito gerado pela banca de investimento, né? Que quer é movimento, né? E nestas alturas diz, pá, vocês para gerar valor aos acionistas têm que fazer spin-offs e vender as empresas e separar as empresas, que é para libertar o valor. E depois daqui a uns anos também fazem o contrário, não é? E começam a dizer que Sinergias. têm. Pois é, Exato, tem aqui um monte de sinergias. Vamos aqui comprar mais uns portanto, negócios. isso também é um ciclo que é alimentado pela indústria. Mas não olhando para isso, acho que pode haver vantagens e desvantagens. é. Uma coisa que me agrada em holdings é que se eu tivesse uma dimensão tal, com bastante capital, imaginemos, seria a forma que eu organizaria o meu capital. Seria assim numa holding, depois teria vários investimentos. O grande uh, especialista disso é o Arnaud, não é? O Arnaud, Claro, assim, o Arnaud fez isso, pronto, e agora é o homem mais rico do mundo, portanto funcionou. É, exatamente. esquema de holdings Sim. com. Sim, Ele fez um esquema de holdings com quase como uma boneca russa, não é? Que caixinha entre caixinha e caixinha, tens alavancagem, sim, a Louis Vuitton, com a Christian Dior. sim, tens a LVMH cotada, depois tens a Christian Dior em cima, depois ainda tens outros, e antigamente ainda tinhas bastante mais, e ele alavancava-se nos minoritários. Um, sim, essa seria uma forma, foi a forma que ele encontrou de se alavancar sem recorrer a muita dívida financeira e minimizando o risco. Mas eu estou mesmo a pensar no ponto de vista da organização de capital, não é? Para mim faz mais sentido, a partir de um determinado montante, a organizares como se tu fosses uma holding e gerires o teu património pessoal dentro dessa holding. Um, Portanto, para eu
por eu ver que era assim que eu faria se tivesse um património de família bastante vasto, assim como tem o John Elkann. Não é? Eu sentir que faz sentido para eles. E também faz sentido para eles isto estar cotado para dar transparência também a vários outros membros da família, porque o John é um membro de uma família que tem centenas de elementos. Não é? Acontece ele ser agora o corrente patriarca, quem está à frente dos negócios, mas não, o dinheiro não é todo dele. E esta é uma forma de prestar contas a outros acionistas, é uma forma de dar conforto a todos os outros acionistas que até se podem não dar muito bem com ele ou desconfiar de qualquer coisa. E é preferível para a Exor ser cotado em bolsa, ou melhor, é preferível para todos os membros da família a Exor ser cotado em bolsa do que não ser. Sim, aí tem um elemento de transparência externa. Mas pronto, eu aqui deste artigo que tu partilhaste, eu tenho dois lados, pronto, um lado que eu gosto e um que eu não gosto. O que eu gosto é de family-owned businesses, portanto, empresas em que a família ainda está muito presente e essas características que tu disseste realmente tornam os negócios bastante mais interessantes. Historicamente, até esse fator tem sido estudado e, portanto, é um mais, né? Portanto, empresas em que o fundador lá está ou que são detidas por uma família tendem a ter resultados melhores no longo prazo. Depois a parte das holdings, tem aqueles pushbacks, que era o que estavas a dizer, portanto é o desconto, que depois o desconto não é controlado por ti, é controlado por eles muitas vezes, e há, portanto, algumas holdings que são geridas para proveito próprio de quem está a controlar, como também há empresas, né? E depois a parte de, ok, se eu seleciono os meus investimentos, estar a entregar a alguém para selecionar é muito difícil para quem faz isso. Pronto. Eu percebo muitas vezes, até há algumas pessoas que falam comigo tipo, e que gostam de fazer os seus investimentos, não vão investir num fundo que sou eu que estou a gerir, ligado, não lhes faz sentido, e a mim também não faz tipicamente sentido estar a entregar a outras pessoas. Pode ter alguma vantagem, mas é sempre mais difícil. Prefiro os pure play, não é? Escolher lá, ok, daquele universo de negócios, qual é que eu gosto. Se estiver cotado, provavelmente eu prefiro esse pure play. Sim, é verdade. Para os cotados, se achares que Stellantis está baratíssima, faz claramente mais sentido comprar diretamente do que comprar via Exor, não é? Mas agora, se gostares muito dos de Botan, não é? De que faz aqueles sapatos com a sola, a única forma de teres alguma exposição é mesmo Exor, ou então comprares diretamente Mas depois não tens, não é? Tens alguma alguma exposição. exposição, mas é tão Uma exposição diluída que diluída, não tens. sim. Estás a comprar carros, basicamente. Não estás a comprar motos. Tem que fechar isto. Sim, vamos fechar a loja. Luís, muito obrigado por teres aceito o convite. Foi espetacular ter-te aqui. Obrigado pelo convite, foi ótimo. Temos que ir combinando estas conversas. Sim. Opa, se tu tiveres prazer, o objetivo até é trazer depois convidados repetidos e quando te apetecer vir é sempre bem-vindo. Eu gostei muito de discutir contigo. Para a próxima semana, eu e o Diogo estamos fora, vamos passear até ao País Basco. Vamos à Assembleia Geral da Vidrala, portanto é possível que não exista episódio, mas depois, na semana seguinte, estaremos cá de volta com um novo convidado. Um grande abraço, É isso pessoal. mesmo. Um abraço a todos. Um abraço.